Você sabia que a Volkswagen tentou diversificar os negócios aqui no Brasil e era dona de uma fazenda gigantesca no Pará que usava mão de obra escrava com apoio da ditadura militar? Qual é, rapaziadinha? Tranquilidade? Pela primeira vez na história, a cumplicidade entre empresas e a ditadura civil-militar será objeto de análise pela justiça. Em dezembro de 2024, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública contra a Volkswagen do Brasil por trabalho escravo e tráfico de pessoas e pede que a empresa seja condenada a pagar uma indenização de 165 milhões de reais. A gigantesca fazenda no Pará ostentava a logo da empresa nas porteiras e tinha um território maior do que o município do Rio de Janeiro. A aventura da montadora no mercado madeireiro e agropecuário foi bancada com subsídios da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e financiada pelo Banco da Amazônia. Oficialmente, tinha cerca de 300 empregados entre a área administrativa e vaqueiros, mas o trabalho pesado, que incluía a derrubada de vegetação nativa para transformação em pastagens, era realizado por trabalhadores sem vínculo empregatício. A investigação foi aberta em 2019 e baseia-se em depoimentos de pelo menos 42 vítimas e 11 testemunhas, a maioria colhidas na época dos fatos pelo professor Dr. Ricardo Rezende Figueira, da UFRJ, que foi padre durante 20 anos no Pará e ajudava as vítimas a oficializar as denúncias, anotando seus depoimentos. Os depoimentos apontam 4 casos de morte por omissão de socorro, sendo 2 bebês, 4 casos de trabalhadores executados para dar exemplo aos demais, 7 casos de agressões, 1 estupro e 1 desaparecimento. O MPT entrevistou parte dessas pessoas e um gato que admitiu o tráfico de pessoas e a escravidão por dívida. Gatos eram os traficantes de pessoas que recrutavam esses trabalhadores com promessas de ganhos acima do mercado e eram levados em caminhões de pau de arara até a fazenda, onde eram vendidos. Muitos deles eram menores de idade, como o caso de Raimundo Batista de Souza, que foi traficado para a fazenda Volkswagen aos 14 anos, em 1984, junto com os irmãos Raul e Judemar e tantos outros jovens de Porto Nacional, no Tocantins. Fomos de pau de arara, num caminhão para Santana do Araguaia. Depois de uns dias de trabalho, o gato deu a informação que eu e meus irmãos iríamos ser separados. Entendo que eles queriam evitar que os trabalhadores que se conheciam se unissem para reclamar das más condições. Aos poucos, os relatos dos trabalhadores que fugiam chegavam à imprensa local. Depois começaram a chegar à imprensa nacional, mas as investigações só começaram a andar de fato quando estourou o caso na imprensa alemã. A revista alemã Deutsche Welle reporta ostensivamente o caso e eu recomendo para você que queira saber mais. Os procuradores concluíram que a Volkswagen praticou condutas que configuram exploração de trabalho escravo e tráfico de pessoas, e que a multinacional que controlava a subsidiária extinta é responsável pelas violações generalizadas e sistemáticas aos direitos humanos de centenas de trabalhadores rurais que prestaram serviços de roçagem e derrubada na fazenda Vale do Rio Cristalino. A agência pública entrou em contato com a Volkswagen com uma série de perguntas sobre a ação e teve a seguinte resposta. A Volkswagen do Brasil informa que foi notificada da ação iniciada pelo Ministério Público Federal do Trabalho, porém não comenta processos em andamento. Então cabe a vocês comentarem o que vocês acham disso. Será que a Volkswagen foi a única empresa financiada pela ditadura para escravizar o nosso povo? Diz aí pra mim e segue a gente pra mais.